Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Banco ABC, resultados do quarto trimestre, expectativas para 2026 e calcular qual que é o retorno esperado e o preço teto do banco. Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui pro canal. Então vamos lá, primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? Então primeira coisa, gente, vale ressaltar, para quem não conhece o Banco ABC, qual que é o mercado dele, né? Onde ele foca? Então, o Banco ABC, ele é um banco que empresta principalmente para clientes corporativos, ou seja, empresas, pequenas e médias empresas. Hoje a gente vê que a carteira dele está voltada principalmente a grandes empresas, né? Quando a gente pega o histórico, ele cresceu desde 2018 uma taxa de 11% ao ano, a carteira de crédito, então é um baita crescimento, e a gente vê que esse ano a gente tem um crescimento mais tímido de 1,5 bi, ela sai de 53 para 54 bi, então a carteira cresce um pouco menos nesse ano. Quando a gente olha do que é essa carteira, né, quais são os setores que o banco está emprestando principalmente. Então a gente tem agronegócio com a maior representatividade, com 24%, e aqui vai cadeia de grãos, agricultura, açúcar e álcool. Tem a parte de energia também com 11,7%, serviços com 8,4%, comércio, varejo, né, com 8,2%, parte de construção civil incorporadora com 7%, financeira para seguradoras, enfim, 6,5%. Enfim, o banco empresta para vários setores. É importante a gente olhar isso, porque ele é um banco extremamente diversificado. E isso é muito bom, é isso que a gente procura, né, não tem uma concentração muito grande em nenhum cliente. E aqui, pelos setores, a gente vê que ele tem uma correlação muito grande com a economia. Então, se a economia vai bem, o banco consegue crescer a sua carteira de crédito, os clientes dele pegam investimento, mas se a economia vai mal ou as pessoas estão receosas de investir, a gente tem uma retração do crédito, ele não consegue emprestar tanto, as pessoas não querem pegar tanto empréstimo. Quando eu digo pessoas, eu quero dizer empresas, tá? Então isso acaba impactando os resultados do banco. Eu digo isso porque ele é um banco muito pequeno, ele tem hoje 6 bi de valor de mercado, o Itaú, por exemplo, que é o maior, tem 400 bi, ou seja, tem muito espaço para ele crescer, e a gente vendo uma queda da taxa Selic para esse ano, a gente tem a expectativa de que o banco melhore os seus resultados, consiga crescer ainda mais. Quando a gente olha para a inadimplência do banco, a gente vê uma queda da inadimplência, o que é muito bom, a inadimplência acima de 90 dias, ela sai de 0,9% para 0,5%, ou seja, o banco tem visto uma redução da inadimplência, o que é muito bom. Apesar disso, o banco segue aumentando as suas provisões, então a gente vê que as provisões saíram de 65 milhões para 125 milhões agora no quarto tri. Com isso, o banco aumenta a sua cobertura de 227% para 501%, o que é muito bom, gente. Ou seja, o banco ele tá jogando seguro, vamos dizer assim. Ele está provisionando mais do que ele precisaria, e isso está impactando consequentemente no resultado, mas aqui está um ponto que quem lê os resultados vai conseguir olhar. Então, espera aí, o banco está provisionando mais do que ele deveria, então talvez esse ano, se as coisas ficarem tudo bem, ele pode provisionar menos, com isso ele vai ter um resultado melhor do lucro líquido dele, o que é muito bom, tá? Então existe um potencial de lucro só dele reduzir essas provisões, que vai impactar diretamente no resultado, tá bom? E aí, quando a gente olha aqui a evolução das receitas, a gente vê que a margem financeira cresce contra o terceiro trimestre, puxado principalmente pela margem com o mercado. Quando a gente olha na ótica anual, ela sai de 2,3 bi para 2,5 bi, crescendo bastante, principalmente a margem financeira com clientes, que vem da parte de empréstimos, tá? Então, isso aqui é muito bom, o banco segue crescendo a sua receita, cresce carteira, cresce receita, o que é muito bom, é isso que a gente procura. Quando a gente olha na questão das despesas, então o banco, e aqui o banco cresce as despesas, quando a gente olha na ótica anual, em 9,4%, né, no quarto tri de um ano para o outro. Quando a gente olha na ótica anual, né, ano fechado, cresce 5,6%, então em linha com a inflação. A única coisa ruim que acontece é que a gente tem o índice de eficiência, que aqui ele deixa descrito, né, as despesas dividido pelas receitas, que sai de 37,9 para 39,2. Isso daqui, quanto menor, melhor. Quanto menor for esse número, mais eficiente é o banco, tá? Para vocês terem uma noção, hoje o Itaú tá rodando na casa de 38, o Bradesco está na casa de 50, ou seja, existe espaço ainda para o Banco ABC melhorar
a sua eficiência, tá? E quando a gente olha o resultado do banco, então o banco, ele tá lucrando na média 250 milhões por trimestre, então na ótica anual ele cresce 13% lucro, trimestre contra trimestre cresce 7,3%. E aí quando a gente olha 24 versus 25, o banco sai de um lucro de 970 milhões para 1 bilhão, tá? Isso aqui é muito importante. Hoje o banco vale algo na casa de 6,3 bi, ou seja, o banco hoje está negociando a 6 vezes preço sobre lucro, o lucro desse ano. Quando a gente olha o ROI recorrente do banco, bateu 16,3% neste trimestre. Quando a gente olha ano contra ano, a gente tem uma queda do ROI de 15,7 para 15,2, acima do custo de capital, o que é muito bom, mas a gente tem uma queda desse ROI. A expectativa que a gente tem é que esse ROI siga melhorando, né? A gente vê que desde o primeiro trimestre a gente tem uma tendência de alta desse ROI. A gente espera que isso continue, que o banco consiga entregar nesse ano um ROI de 16, 16,5, 17%. Quanto maior o ROI, melhor, tá? E aí, quando a gente olha o guidance de 2026, o banco traz aqui algumas contas, né? Ele traz menos contas que os principais bancos, mas quando a gente olha então as principais, a gente tem o crescimento da carteira expandida de crédito de 6 a 10%, então o banco espera crescer a sua carteira de 6 a 10%. Quando a gente olha mais concentrado no segmento de middle, que são as médias e pequenas empresas, de 12 a 18%, então o banco deve crescer bem forte a carteira de crédito nesse sentido. As despesas controladas de 4 a 8%, ou seja, o banco vai crescer a receita mais do que a despesa, então a expectativa é que ele se torne mais eficiente. E aqui, expectativa de pagamento de imposto de renda de 37 a. Desculpa, é o índice de eficiência de 37 a 39,5%. Então o banco se mantendo naquela linha de eficiência que ele estava, melhorando se a carteira crescer mais do que as despesas. Então, a expectativa de 2026 é de mais um crescimento do resultado do banco. Vocês podem ver, o banco ele consistentemente cresce resultado. Eu não trouxe aqui na apresentação, mas desde 2010 ele cresce consistentemente o resultado, exceto na pandemia que ele caiu, mas tirando isso, é assim, reloginho, ele sempre cresce o resultado. Quando a gente olha para performance do banco, então neste último ano, ele sobe 35%, tá? Um pouco menos do que a gente viu no Itaú, que sobe 70%, Bradesco 80%. Então ele não anda tanto, mas já está em topo histórico, então ele disparou na cotação. 5 anos e 10 anos também, ele segue subindo. Hoje, negociado a 6,3 vezes preço sobre lucro, tá a uma vez o valor patrimonial e pagou um yield de 9,7%. Importante, aqui tem um yield não recorrente, que ele pagou em dezembro para fugir da tributação, mas no geral, o banco vai pagar um yield na casa de 7 a 8%, o que é um ótimo dividend yield. E, por fim, quando a gente olha qual que é o retorno esperado do Banco ABC, até quanto eu poderia pagar. Então hoje o ABC vale 6,5 bi. A minha expectativa, extremamente conservadora, tá gente? É que ele entregue um lucro de 1,05 bi, ou seja, cresça 50 milhões de lucro. Estou sendo bem conservador. Eu acho que o banco pode entregar mais do que isso. Com esses números, a gente tem um dividend yield, considerando o payout de 50%, que é o que o banco paga, de 7,9% e um crescimento esperado de 7,8% ao ano, tá? Isso se ele mantiver esse ROI na casa de 15%, que foi a média histórica do banco. Com isso, a gente tem um retorno esperado de IPCA mais 9,83%. Lembrando, gente, eu sempre trago para vocês, a gente tem vários estudos que mostram que IPCA mais 6 IPCA mais 7 traz um retorno incrível no longo prazo, ou seja, hoje você tem a oportunidade de comprar o ABC pagando IPCA mais 9,8, com o potencial de crescimento da carteira de crédito. Ele ainda é um banco muito pequenininho, então isso daí tem um amplo espaço para o banco crescer, tá? E quando a gente olha qual que é o preço teto, eu estipulei um preço teto aqui de 8 vezes preço sobre lucro para ele, tá? A gente tem Bradesco também, que eu estipulei um preço teto de 8 vezes preço sobre lucro. A gente tem Itaú, que já está a 9, 9,5, 10 vezes preço sobre lucro. Então acho que é bem conservador. A 8 vezes preço sobre lucro, o banco teria que ter negociado a 34,33, então esse seria o meu preço teto. Eu ainda não invisto em Banco ABC, estou estudando, talvez comece uma posição nele, e com isso a gente tem uma margem de segurança de 21,5%, ou seja, nas minhas contas é um dos bancos que tem mais margem de segurança, tem mais espaço. Como eu falei para vocês, hoje está negociado a praticamente 6 vezes de preço sobre lucro, o que é um indicador bem baixo, tá? Na média, esses bancos são negociados a 8, 10 vezes. Small caps são negociadas a 12 até 14 vezes. Então, num movimento de
euforia da bolsa que ainda não chegou nessas empresas menores que não estão ligadas ao índice, a gente pode ver o Banco ABC dobrar de preço ou até triplicar, dependendo dos resultados do banco, tá? Então, esses são alguns fatores que estão me levando a considerar adicionar o Banco ABC na minha carteira, tá bom? Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem ABC, pretende investir no banco, gostou dos resultados do ano, tá? E comenta aqui o que você quer ver também para os próximos vídeos do canal. Bons investimentos e até a próxima.